Bom, vamos lá, galera. Hoje eu quero falar sobre um tema que eu adoro, tá? Que é relativo a desenho, tá? Alguns de vocês sabem, né, até pelo canal, sou um ilustrador de arquitetura, ou seja, eu faço ilustrações não só para os meus clientes, mas também para outras empresas e outros escritórios. É um trabalho, inclusive, que me salvou muitas vezes na entre-safra de projetos, quando às vezes não estava tão bacana, não está tão bom, mas tem sempre um trabalho ou outro de ilustração. A partir do momento que você aprende como fazer isso, como desenhar bem, você consegue esse tipo de trabalho, porque por mais que você queira e falar que o 3D, mas o cliente quer o 3D, o trabalho à mão, ele tem espaço e ele tem público. Muito, tá? Inclusive, eu sei que vai ser muito difícil a maioria de vocês acreditarem em mim, mas ele impressiona muito mais do que um 3D, tá? Eu entendo, você tá do outro lado falando, ah, imagina, mas no Lumion eu coloco HDR com a chuva, eu vou lá, põe no Photoshop a pessoa ali. Beleza, ok. Mas na hora de impressionar mesmo o cliente, ele pegar na mão e ver uma coisa feita à mão, acredita em mim, é outra coisa. Dito isso, antes da gente começar a falar aqui sobre essa questão dos materiais que eu uso para fazer esses desenhos, não se esqueça de deixar o seu like. Você sabe como funciona a internet, você me ajuda, eu te ajudo. Fica todo mundo feliz e satisfeito e todo mundo sorrindo alegremente. Não se esqueça também de ver aqui os links da nossa bio, tá? Onde você vai ter curso, inclusive curso de desenho, curso de ilustração de arquitetura, tem e-book, tem um monte de coisa que a gente já fez, um monte de trabalho legal que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nessa caminhada. E, sem mais delongas, a gente começa agora então a falar sobre esse tema. Esse tema é um tema que eu recebo muito no meu Instagram, não esqueça de seguir, eu vou deixar aqui o link. É um tema que eu recebo muito no meu Instagram. "Ah, mas Marcelo, que caneta que eu compro? Que material que eu compro? Eu quero começar a fazer, tal, 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 tal." Antes eu vou contextualizar uma coisa aqui que eu acho importante. Nem todo arquiteto que desenha, todo arquiteto tem que saber desenhar. Isso é fim, ponto, ok? Não tem conversa nisso. Tem que saber e fim, tá? Eu vou até expandir um pouco mais, né? Designer, até engenheiro, pessoa que trabalha mesmo com projeto, com coisas gráficas, tem que saber se expressar minimamente à mão, fato. E aí eu digo para vocês, não existe uma diferença entre você ter um domínio do desenho, em que vai te ajudar no dia a dia do escritório, vai ajudar no seu dia a dia aí do trabalho, ou mesmo para você lidar com o cliente, e vocês querer se tornar um ilustrador de arquitetura, ok? Existe um gap aí, uma distância, tá? Que exige trabalho e exige dedicação para que você consiga chegar nisso, tá? Não é uma coisa simples de ser feita, mas dá para ser feito como eu fiz. Se eu fiz, você consegue também assim, sem nenhuma dúvida, ok? Basta de dedicação e trabalho. Aqui a gente vai postar bastante material a respeito disso também, então acompanhe o canal, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Por que que eu tô falando isso? Porque assim, o que eu vou mostrar para vocês aqui, alguns materiais que eu uso, vou mostrar só alguns, tá? Alguns materiais que eu uso, eles servem para não só para o ilustrador, mas para o dia a dia, efetivamente, do escritório. Ou seja, você está ali, você tem uma forma de demonstrar rapidamente o que você quer, como você quer, para sua equipe ou para o seu cliente, ou aquela coisa de você conseguir minimamente resolver um problema até na obra, né? Desenhando às vezes na parede, aqueles lápis de obra mesmo. Pá, tá aqui, eu quero que se faça assim, assim, assado, tá? É muito melhor do que você ter que chegar para alguém e falar assim: ah, não, peraí, eu tô sem meu computador aqui para botar isso no SketchUp, então não consigo te falar o que eu quero. Não tem condição, certo? Então esses materiais eles são meio que pau para toda obra, tá? Então eu vou começar com para vocês, obviamente, o primeiro de todos, que todo mundo tem que ter minimamente são lapiseiras, né? Só que existe uma diferença entre lapiseiras que são lapiseiras mais simples, aquelas lapiseiras de mercado, né? Para lapiseiras como essas daqui, que são lapiseiras profissionais, tá? Elas têm um grip mais, elas têm um peso diferente, tá? Elas são um pouquinho mais pesadas, assim, isso é mais confortável para desenhar. Por mais que soe um pouco estranho, mas é mais confortável para desenhar. Elas têm sempre, normalmente, aí esses grips, né? Você vê a diferença dessas duas aqui. Isso aqui é uma borrachinha. Eu gosto muito dessa lapiseira aqui, inclusive. Essa daqui é da Pentel Graph Gear. É muito boa essa lapiseira. Então, assim, ela tem essas borrachinhas aqui, né? Pra dar um gripzinho legal. Essa aqui já tem essas ranhuras aqui. Essa aqui é um pouquinho mais leve, eu uso as duas. E eu uso normalmente um grafite que é o 3B. Ele é bem prático também, é o 05 3B, tá?
Ele é bem prático para, vamos dizer assim, você consegue fazer um pouco de tudo com ele. É um coringa, assim, não é nada específico, mas você consegue fazer praticamente tudo com ele. Então eu recomendo sim que você invista, não sei quanto está custando hoje, mas normalmente eu ganho isso aqui. As marcas me mandam por causa do Instagram, né? Mas recomendo. São duas marcas que eu gosto bastante. Essa aqui é a Pentel, Alvin, aqui na, tá aqui bem escritinho aqui, tá vendo? Na parte metálica aqui, então não dá pra ver direito. Mas é Alvin, Alvin Draft, é verdade. Alvin Draft, é isso. Muito boa também, recomendo vocês, tá? Então não se esqueçam. E aí, do Nanquim, tá? Isso já é um pouquinho mais para quem também quer trabalhar com a parte de ilustração, mas o Nanquim, de toda forma, você conseguir se expressar com ele, eu acho muito bom, porque você consegue aí colocar, por conta do contraste, você consegue colocar muitos detalhes que ficam bem visuais para o cliente, ficam bem visuais na hora de você explicar alguma coisa. Dois exemplos extremos, né? Tem um 08 aqui, um 01, tá? Mas aí são por conta das ilustrações, tá? Daí eu recomendo vocês realmente aí comprar uma, ou enfim. Eu recomendo que você compre uma 05 mesmo. Já tá de bom tamanho para você começar a se habituar. O que eu acho importante, gente, é entender o seguinte, tá? Para quem quer desenhar um pouquinho mais, quem quer ter um pouquinho mais de domínio, tá? O material não é importante. Por mais que isso soe contra-intuitivo ou como assim não é importante? Não é importante. O importante é a técnica. E com a técnica certa, você desenha com um pedaço de carvão. Eu lembro até hoje, falando rapidinho, aqui só um parêntese. Quando eu estava estudando, estava na faculdade de agronomia, teve uma festa, numa república. E era uma festa tributo a Raul Seixas. E foi muito curioso, porque eles chegaram para mim e falaram: Ô, Marcelo, você não consegue desenhar alguma coisa, um Raul Seixas aí na parede? Eu falei, mas desenhar com o quê? Assim, a gente não tinha nada na época, a gente era todo mundo quebrado e, enfim, estudante, né? Estudante de agronomia lá do interior, estudei lá em Botucatu, enfim. E aí eu falei, não, tá bom, vamos ver o que a gente tem aqui. Ninguém tinha nada, República não tem nada, só tem cerveja e, enfim. Mas tinha carvão. Aí eu peguei carvão, um pedaço de carvão da churrasqueira e fiz. E ficou muito bom, ficou bem legal, assim. Eu peguei uma foto dele que tava bem interessante, assim, que era bem, era preta e branca, então deu pra fazer muito parecido, assim, ficou bem, bem bacana. Mas por quê? Porque eu já tinha uma técnicazinha ali, entende? Então eu digo pra vocês, material ajuda, material é bom, eu recomendo você que é da área tenha pelo menos um set de material profissional, ou seja, uma boa lapiseira, uma boa borracha, um bom lápis, uma vez. E não precisa se preocupar em comprar de uma vez. Vai comprando. Eu não comprei nada aqui de uma vez. Tá? Tudo bem que os marcadores que eu vou mostrar pra vocês agora eu ganhei a maioria deles, mas eu não fui comprando. Fui comprando de vez em quando, eu comprava uma coisa, enfim, outra coisa, até que depois eu. Hoje eu já não preciso mais, eu ganho, né, das marcas, mas. Aí eu vou mostrar pra vocês agora que é a principal caneta que o arquiteto usa, que eu falo pra vocês, que é o marcador, né? A gente tem aqui dois tipos. Eu uso sempre esse aqui da Cop, que é o que eu mais uso, eu gosto muito, tá? Ele tem essa ponta pinceladinha aqui, que vocês estão vendo, tá? E tem essa pontinha aqui, que ela é chanfrada, tá? Que é para cobrir áreas maiores, tá? Então, você vai lá e faz aquele isso nada mais é do que um marcador, marcador mesmo. Sabe aquele marcador de livro amarelo? Que você marca o livro? É igual, só que é colorido. Então tem várias cores, claro, tem um espectro gigantesco, deve ter, sei lá, quantas centenas de canetas dessas aqui. Tá? Ainda é pena também. Essa é uma caneta cara, isso aí já é um produto mais específico, mas eu recomendo que aí você compre, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá aqui. Aí você pode comprar um setzinho desse aqui, ó. Te atende muito bem. Tem meia dúzia de canetas, tá vendo? E aí já você fica, isso aqui dura uma barbaridade. Uma dica, não deixe nunca aberto, tá? Riscou, desenhou, fecha. Riscou, desenhou, fecha. E olhe sempre, se você for comprar avulsa, vou te dar uma dica agora que essa aqui vale ouro, tá? Se você for comprar avulsa, porque eles vendem isso avulso, ok? Sempre antes de comprar, tira a tampa, olha contra a luz, tá? Vê se você vê alguma rachadura na tampa, rachadurinha, pequena que seja. Sempre dá uma viradinha assim, ó, e veja. Por quê? Porque se tiver alguma rachadura, a tinta vai secar, a ponta vai secar. Muito rápido, muito rápido. E você vai perder a caneta. Porque ela com a ponta seca acabou a caneta, tá? Então não se esqueça disso.
Isso é um tipo de marcador. E a gente tem um outro tipo que eu gosto muito, que é da Winsor e Newton, tá? Que é esse Pro Marker aqui, que ele já é um pouco diferente. Uma das pontas dele já é uma pontinha mesmo, ó. Já não é aquela ponta tipo pincel, essa é uma ponta mesmo dura, tá? Para dar um outro tipo de acabamento no trabalho. E a gente tem aqui também do outro lado aí a ponta chanfrada, que ela sempre vai ser para áreas maiores, né? Você riscando, e você pode sobrepor isso, normalmente até 3 camadas, tá? Tem algumas cores que você até consegue um pouquinho mais, mas normalmente são 3 camadas. O que que isso quer dizer? Que com uma caneta só você consegue dar vários efeitos diferentes, tá? Só sobrepondo a tintura. Isso aqui é uma ferramenta, gente, uma ferramenta incrível e sensacional, tá? Sensacional. É o que eu sempre falo. Às vezes a gente não tem essa base, só tem essa base quem faz isso. Do quanto isso ajuda, do quanto é bom pra gente enquanto profissional da área, quanto isso agrega e o quanto isso nos traz até respeito com relação ao cliente. O cliente olha pra gente de uma outra forma. Você chega ali na frente dele, ali em loco, e fazer, não, ó, é assim, tô pensando nisso, vou fazer isso aqui por causa disso, tal, 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 tal. E mais uma vez, não confunda com ilustrações arquitetônicas mirabolantes, ok? Eu tô falando aqui de se expressar corretamente usando a mão, tá? Desenhar mais do que um hominho de palito, tá? Recomendo muito isso. E para fechar, vou fazer mais vídeos, tá? Com mais materiais, demonstração e tudo mais. Hoje é mais uma conversa. Borracha que eu uso são essas duas aqui, ó. Aqui já é mais para ilustração mesmo. Mas eu achei interessante mostrar para vocês, tá? Isso aqui é da Tombow, tá? Essa Mono Zero aqui. E eu tenho essas duas pontas. Tem uma aqui, ó, essa borrachinha bem fininha aqui, ó, tá? Que é para apagar detalhezinhos, tá vendo? Ó. E essa aqui já é retinha, já é um pouquinho maior, né? Para apagar linhas e tudo mais. Você vai lá e você usa como uma lapiseira mesmo, tá vendo? E claro que eu tenho borracha normal também, tá? Enfim. Uma coisa interessante que eu comprei esses dias que eu vou mostrar pra vocês. Eu achei muito bonitinho. Deixa eu ver se tá aqui fácil pra pegar. Tá aqui. Eu fiquei sem apontador esses dias, sabe? E o único apontador que eu achei pra comprar foi esse aqui. Sim, é um cocôzinho. Achei bonitinho. Eu falei, ah, pra apontar serve. Então, eu não sou muito de apontar com faca, sabe? Embora seja a melhor prática, vamos dizer, mas eu não tenho tempo, não tenho saco de ficar ali, entendeu? Enfim, mas é isso. Então a gente cobriu aqui alguns dos materiais, mais uma vez. Tenha em mente que os materiais são importantes para que você conheça, para que você desenvolva um pouco e expanda os seus horizontes, né? Eu sou um exemplo vivo disso, porque eu não comecei ilustrando, depois eu fui me tornando um ilustrador de arquitetura e que faturo com isso também. E faturo bem, porque é uma demanda muito boa para esse tipo de coisa, né? E você pode expandir isso dando aula, dando assessoria, dando, enfim. Então eu acho que também é uma área a ser explorada, ok? Então era isso, muito obrigado. Não se esqueça mais uma vez de deixar o seu like, de se inscrever no canal, aquela conversa de sempre. Deixar sempre aqui o seu like, que ajuda muito, 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 ok? E não se esquecer também de ver aí os nossos links que estão na bio. Dá uma olhadinha ali, tem coisa muito boa, coisa que vai te ajudar. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.